Você já ouviu sobre Jurema e ficou um pouco confusa? É uma entidade? É uma medicina? É uma egrégora espiritual? Vamos desvendar os mistérios das Juremas nesse vídeo. E foi uma pergunta do Jefferson, lá do nosso curso de desenvolvimento espiritual. Bora mergulhar nos mistérios das Juremas. Meu nome é Renata Hari e hoje vamos, nesse vídeo, desvendar os mistérios da Jurema. Vamos começar falando sobre a árvore de Jurema, a Jurema em si, a planta de poder Jurema. Jurema preta, nome científico, Mimosa tenuiflora. E essa planta, essa árvore, ela é nativa da Caatinga nordestina, também conhecida por outros nomes, como, por exemplo, calumbi. E ela se desenvolve nesse clima quente. Então, o que é muito interessante das medicinas da floresta é que algumas delas são nativas de alguns lugares e o que ela desenvolve internamente em nós vem muito de acordo com como ela cresce. Assim como tem vídeos aqui falando sobre o cacau, sobre a ayahuasca, a Jurema, ela traz muito essa conexão com o nosso interno, já que é uma medicina enteógena. Enteógeno significa expandir a consciência, mas de conexão com o divino interno dentro de nós. Ela tem o DMT também, que é uma substância encontrada também na ayahuasca, que é utilizada em contextos de cura, proteção espiritual e conexão com o nosso interior, que foi o que eu falei. Só que a diferença, assim, falando de forma prática, a ayahuasca é uma medicina nativa da floresta amazônica, que tem um clima úmido, denso, né? Andar pela floresta amazônica é desafiador. Então, ela é muito fechada, é densa, é fria, é úmida. Mesmo que tenha o calor, né? Ela traz essa umidade que leva a gente para dentro. Então, a ayahuasca ela tem uma característica muito de levar a gente para dentro, de olhar questões relacionadas à nossa sombra, questões do nosso inconsciente de uma forma mais profunda. A Jurema, falando mais de forma prática da minha experiência, né? Assim, do que eu passei. Ela, apesar de ter o DMT, ela se comporta de uma maneira diferente, até por conta do preparo, enfim. Mas eu percebo que até por conta de onde ela se desenvolve, que é lá no Nordeste, um clima mais calor, né? Muito mais quente, mais para fora. Ela traz muito uma conexão de uma forma mais sutil, de uma forma mais leve, conecta a gente com o nosso interior, mas de uma maneira mais sutil. Você deve estar muito atenta ao que a Jurema te traz, muito ligada aos cânticos também, né? Então, existem algumas etnias que têm ali como medicina principal a Jurema, como por exemplo os Funiô, que foi com quem eu consagrei, também tem os Cariri Xocó, que é uma etnia também nordestina, o Aticum, existem algumas outras etnias que têm a Jurema como uma medicina sagrada. E é interessante porque a Jurema, ela pode ser consumida como medicina não só no contexto ritualístico, cerimonial, a partir do chá, mas existem outras formas de se consagrar a Jurema também, como, por exemplo, através do rapé, que é uma outra medicina, mas que pode ser feita com cinza de tabaco, mas também pode ter a jurema, tanto a preta quanto a branca, são as mais comuns, mas tem a vermelha também. Essas colorações mudam de acordo com o solo, né, com características do solo onde ela se desenvolve. Ela pode ser feita também, uma outra forma de consumir a jurema, que eu já consumi, já consagrei, é o vinho de jurema de uma maneira mais simples. A gente consagrou durante um tempo, muito ligado à energia dos ciganos, que é vinho, vinho mesmo, né? Vinho de uva, vinho tinto, e a gente coloca a jurema, né, de forma ritualística, cascas da árvore da jurema nesse vinho, e ele passa ali por um processo de tintura, de ficar fechado e absorvendo, né, as propriedades da planta, e isso ajuda a expandir a nossa intuição também. Então eu já consumi dessa maneira. A jurema ela pode ser feita utilizada na ginecologia natural, enfim, né? Ela traz um processo de limpeza, ela é cicatrizante, então ela é uma medicina sagrada que pode ser utilizada de diversas maneiras. E como medicina principal, ela é utilizada sim por povos nativos, que foi quem deu origem, né, aos nossos saberes, e a partir daí expandiu
para que chegasse hoje nesse momento onde estamos aqui falando no YouTube, falando em um vídeo sobre essa medicina sagrada. Então, gratidão eterna a esses povos que, com tanta generosidade, compartilhou com a gente esses saberes. Agora vamos falar sobre a Jurema religião, Catimbó de Jurema. O termo catimbó vem do tupi catimbo, que significa fumaça ou fumaça de poder, referência a algo relacionado ao cachimbo. Então, é interessante porque no catimbó, que é uma religião que tem ali como estrutura, digamos assim, raiz indígenas, afro e cristãs, o cachimbo, né, o tabaco também é uma erva muito importante, assim como a utilização do cachimbo. E para as etnias que consagram a Jurema também. E nessa religião se cultua os mestres juremeiros, que pode ser utilizada inclusive a consagração da medicina da Jurema como vinho de Jurema ou como um chá nesses rituais também. E esses mestres juremeiros, eles vêm como seres encantados, caboclos, para trazer ensinamentos para a gente de diversas maneiras também, que vem muito a ensinar e tem muitos trabalhos de cura envolvidos. Esses rituais é uma união, né, das encantarias, da pagelança, da reza e da força da Jurema Sagrada, que é o nosso assunto de hoje. Agora sobre Jurema entidade, que é uma entidade feminina que se manifesta em muitas casas como mestra juremeira, como cabocla Jurema, Jurema das Matas. Inclusive, tem uma entidade que trabalha comigo na linha das malandras, que foi onde ela se manifestou, e ela se apresentou como mestra juremeira e tem o poder ali de utilização de cura através das ervas. Então, características das entidades que se manifestam nessa linha, né, nessa roupagem de Jurema. Primeiro, saberes relacionados à cura e muitas vezes relacionados aos saberes que o espírito da medicina da Jurema tem. Então, tem o espírito da medicina da Jurema, a medicina, a árvore em si, que são mistérios encantados, e tem entidades, ou seja, pessoas que estão no mundo espiritual, que foram encarnadas e hoje estão no mundo espiritual, que têm conhecimentos relacionados aos poderes curativos dessa planta sagrada, que vem como guias espirituais para nos ensinar a cura, trabalhos de, enfim, né, de autoconhecimento através dos saberes da planta sagrada da Jurema. Então, as entidades que estão dentro da linha da Jurema têm características, primeiro, são femininas, né? Tem ali saberes relacionados ao feminino sagrado como um todo, então ervas que ajudam no tratamento de patologias emocionais ou físicas que estão relacionadas ao feminino, fertilidade, gravidez, então tudo que está relacionado ao universo feminino e aos mistérios das ervas de uma maneira geral, mas especialmente da Jurema Sagrada, são mistérios dessas entidades que se manifestam como Jurema, Jurema das Matas, Mestra Juremeira ou Caboclo Jurema mesmo. Eu fiz uma pausa aqui sobre as Juremas para perguntar se esse vídeo está fazendo sentido para você. E se estiver, por favor, dê um like, comente, se inscreva no canal, me ajuda a continuar propagando os saberes das medicinas, da espiritualidade e do autoconhecimento. Sobre Jurema, que é um orbe espiritual, uma colônia espiritual muito conhecida, principalmente na egrégora da Umbanda. Então, até quem já foi em um rito de Umbanda, quem não foi ainda, vou contar um pouquinho sobre. Antes, uma parte ali, né, do rito, a gente faz, às vezes, a abertura, e aí tem um canto que é eu vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Jurema. O que significa isso, ritualisticamente falando, né? E aí, os dirigentes da casa passam ali, fazem alguns movimentos, né? Entram em retidão, os médiuns que vão trabalhar. Significa que energeticamente, espiritualmente, está abrindo um portal de conexão com essa egrégora, com essa colônia, com esse orbe espiritual que se chama Jurema, e dando permissão para que as entidades venham de lá para cá e se manifestem nesta casa espiritual. Disse que o orbe Jurema é um orbe, uma colônia espiritual que acolhe muitos desses espíritos juremeiros, caboclos, né, indígenas, reino dos encantados, animais sagrados. Então é como se fosse um outro lado da mata,
o lado espiritual da mata. Então, é como se fosse uma colônia espiritual ligada aos mistérios dos encantos da floresta. Eu quero deixar aqui um pouco falando sobre a parte histórica da Jurema. A Jurema é resistência. É a espiritualidade do povo que canta, que encanta, que resiste a partir das dores da história. Porque a tradição da Jurema resistiu à colonização, à proibição da pagelância, da macumba, às perseguições religiosas. No século XIX, aconteceu muitas perseguições dos mestres juremeiros, dos mestres de catimbó, destruição de terreiros que infelizmente ainda acontece hoje, 2025. Mas mesmo assim, a Jurema segue firme nas quebradas, nos terreiros, nos sertões do nosso Brasil, nos povos nativos, com os indígenas, trazendo inclusive aqui para outros estados como São Paulo os seus saberes e a expansão dessa medicina para curar o povo que em outro momento foi contra, em outro momento agrediu e tentou dizimar essas medicinas e esses saberes ancestrais. Então, esse movimento de valorização, de retomada da valorização da Jurema e das medicinas da floresta como um saber ancestral, uma prática espiritual legítima, é muito importante que a gente, como povo branco, como povo que consome essas medicinas, consome, que a gente faça essa consagração com consciência, com respeito, que tenhamos respeito com os povos originários, com as medicinas sagradas, que não sejamos só aqueles que consomem, mas aqueles que nutrem, aqueles que consagram, aqueles que cuidam da natureza para que essas medicinas sagradas não se percam e que a gente não destrua elas, mas que a gente esteja ali como um irmão e uma irmã, como aprendizes dessas medicinas e desses povos sagrados. Jurema é mais do que se pode explicar. É planta, é mestra, é religião, é colônia espiritual, é caminho de cura, é reconexão com nossas raízes. E se você sente o chamado, se aproxime com respeito, com escuta, com humildade. Cada folha tem um canto, cada encanto tem uma história. E a Jurema continua viva no corpo da terra e no espírito do povo. Axé, Iatê, Arro, Namastê, Saravá, Amém. E até a próxima. Heia!